Este podcast é um oferecimento de Empresa ArcelorMittal, na força do aço. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43 999 11 73 87. Conheça os nossos produtos. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quinta-feira, 11 de abril de 2024. Hoje, quero mandar aquele super abraço de aniversário para o Cassiano. E quem me avisou do Cassiano foi a sua esposa, a Jucimara. Eles são de Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul. E também para Lélia Esteves, que é arquiteta e mora em Cuiabá, Mato Grosso. Deus abençoe a vida de cada um e que através de vocês abençoe também todos aqueles que lhes são caros. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, em cuja honra o bispo Santo Stanislau tombou sob a espada dos perseguidores, concedei-nos também perseverar firmes na fé até a morte. Amém. João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem de cima está acima de tudo. Essas palavras explicam por que ninguém deve ter ciúmes da superioridade de Jesus. Ele vem do alto, de Deus. João Batista e todos os outros vêm da terra. O Filho encarnado dá testemunho das realidades celestes que vê continuamente, porque vive numa relação perene de amor com o Pai. João capítulo 1, versículo 18. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Versículo 33. O evangelista repete o que Jesus já havia dito no capítulo 3, versículo 11. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Mas o horizonte da descrença se amplia, porque se afirma que ninguém aceita o testemunho de Jesus. Esta generalização é exagerada, mas significa que todos deveriam acreditar em Jesus. E em vez disso, quase ninguém, naquele momento, acredita nele. O versículo 33 retoma positivamente as anteriores afirmações negativas sobre a não aceitação da revelação de Jesus. A fé dos discípulos oferece a prova de que Deus é verdadeiro. Acolher o testemunho do revelador que vem do alto é dar, através dele, assentimento ao próprio Deus. É reconhecer a veracidade divina na própria palavra do mensageiro. Deus, de fato, fala nele, e ele automaticamente envolve Deus. O versículo 34 explica as afirmações anteriores sobre a autenticidade da revelação de Jesus. Ele é o único autêntico revelador definitivo enviado pelo Pai. Quem acolhe o seu testemunho constitui uma prova irrefutável
de que Deus é verdadeiro, se revela verdadeira e autenticamente no seu Filho. O mensageiro do Pai revela a palavra de Deus e comunica a salvação, porque só ele pode comunicar o Espírito sem medida. O versículo 35 explica por que Jesus pode dar o Espírito. O Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Este amor do Pai pelo Filho é, na verdade, o Espírito Santo. Santo Agostinho comenta: o Pai ama o Filho, mas o ama como o Pai ao Filho, não como ao servo, como ao Senhor, ama-o como ao Filho unigênito, não como um filho adotivo. O que significa tudo isso? Significa que o Filho é tão poderoso quanto o Pai. Tendo, portanto, nos dignado enviar o Filho, não pensamos que alguém inferior ao Pai nos foi enviado. Enviando o Filho, o próprio Pai nos deu o outro, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No versículo 36 é desenvolvido o tema da fé e da descrença e apresentada a situação dos que creem e dos que não creem. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não acredita no Filho não participa desta vida eterna. Na primeira carta de São João nós lemos o seguinte, abre aspas, Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Capítulo 5, versículos de 11 a 13. Hoje a igreja celebra Santa Gema Galgani, a Virgem Intercessora dos Farmacêuticos. Então, se você conhece algum farmacêutico, ou mesmo quem trabalha em farmácia, envia para ele este podcast. Gema Maria Umberta Pia Galgani, primeira de 5 filhos, nasceu em 1878 numa família rica e profundamente religiosa em Capanori, província de Lucca, região da Toscana, na Itália. Foi batizada no dia seguinte ao nascimento e um mês depois a família se mudou para Lucca. Demonstrou inteligência precoce porque com 5 anos já sabia ler o breviário para o ofício de Maria e dos mortos. Em 1886 já ouvia locuções interiores místicas e sua mãe faleceu em setembro. O pai providenciou a retomada dos seus estudos no início de 1887, quando também fez a primeira comunhão, preparada pelas irmãs oblatas do Espírito Santo. Era tão ligada a este sacramento que lhe foi permitido recebê-lo 3 vezes por semana, algo incomum naquele tempo. Levava a sério a caridade, dividindo sua merenda com os pobres. Em 1899 começou a frequentar o Instituto Oblato como estudante, onde teve por professora a própria fundadora do Instituto e futura bem-aventurada irmã Helena Guerra. Aconteceu da família perder seus bens e se mudar para uma casa pobre, na Via del Biscione, depois Via Santa Gema Galgani. Helena a dispensou das mensalidades. Gema começou a sofrer umas dores terríveis nas vértebras lombares e abscesso frio nas virilhas, além de otite média aguda e mastoidite, de modo que não podia andar e sentia insuportáveis dores de cabeça. Esteve meses doente, na cama, e chegou a receber os últimos sacramentos. Neste período, teve muitas experiências místicas, com as aparições de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores também. Ficou milagrosamente curada após uma novena Santa Maria Margarida Lacoque, então apenas beatificada. E depois disso conheceu a idosa Cecília Giannini, em cuja rica residência de Lucca foi em breve acolhida, após a morte do pai e a recusa da Ordem das Passionistas em recebê-la como religiosa. Ainda assim conseguiu fazer os votos de pobreza, obediência e castidade. Quando rezava, constantemente era vista rodeada de uma luz divina. Neste mesmo ano de 1899, no dia 8 de junho,
oitava de Corpus Christi, véspera da festa do Sagrado Coração de Jesus, a jovem recebeu os estigmas de Cristo, que reapareceriam periodicamente da noite de quinta-feira até as 15 horas da sexta-feira. Gemma entrava em êxtase doloroso nestes períodos, com as mãos, os pés e o lado sangrando profundamente. Depois as feridas se fechavam novamente, deixando pequenos sinais. Por certo período, os estigmas se manifestaram quase todos os dias. Isto tudo e as aparições de Jesus, Maria, o anjo da guarda e São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, estão na sua autobiografia, O Livro dos Pecados, escrita em 1901 por obediência do seu confessor. Em 1902, tuberculosa, teve que mudar para uma casa vizinha à casa dos Giannini. Faleceu com 25 anos no dia 11 de abril de 1903, Sábado Santo, enquanto os sinos anunciavam a ressurreição de Cristo. A devoção à Virgem de Lucca começou imediatamente, originando a congregação missionária das Irmãs de Santa Gemma, inserida na ordem passionista. Declarada modelo para a juventude da Igreja, é também intercessora, como eu disse, dos farmacêuticos. A sala onde Gemma nasceu, na Via Pesciatina, em Capanori, foi transformada em capela e a casa inteira num orfanato. Senhor, que nos destes gratuitamente por puro amor à condição de vossa imagem e semelhança, concedei-nos pelas orações e exemplo de Santa Gemma Galgani a preciosidade de vos seguir no caminho concreto que nos indicais, para que sejamos como ela uma joia, Gemma, de caridade associada à coroa de espinhos da vossa paixão, a fim de participarmos igualmente da realeza da vossa ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e que o Espírito Santo te conduza sempre.